Olá, seja bem-vinda aqui à nossa aula introdutória do Direito Tributário. Eu sou Kelly, sou aqui da Vitrine do Concurseiro. Estou com você junto a partir de hoje na jornada rumo à nossa aprovação em concursos públicos. Bom, essa matéria para mim, que sou graduada em Ciências Contábeis, é uma das minhas queridinhas, porque direito tributário, tributos é muito exigido de todos nós contadores no nosso dia a dia na aplicação. Então não é uma matéria que fica restrita somente a quem faz, né, quem estuda direito, mas também quem atua e aplica o direito no dia a dia, como nós, né, contadores, que principalmente temos que responder e prestar contas junto ao fisco. Por ser uma matéria que eu considero muito querida por mim, né, e eu gosto bastante de aprofundar, a gente começa hoje com consultos, conceitos aí principais, teoria, prática, para no próximo vídeo, na próxima aula, a gente já vir com questões aí aplicando essa teoria mais no nosso dia a dia. Então, sem muitas demoras, eu vou abrir aqui o nosso mapa mental que vai nos guiar aos conceitos da aula de hoje. Vamos lá, direito tributário. Bom, por ser direito tributário, é muito importante eu já começar a aprofundar o conceito de direito. E mais especificamente aqui, dando a mão para você, vamos entender desde o início o que a gente considera como direito privado. Direito privado, ele vai regulamentar aí as relações entre particulares, entre os indivíduos, né, da sociedade, especificamente aquele particular e o Estado também. Só que quando eu falo a relação entre indivíduo particular aqui e Estado, esse Estado ele está sem o poder dele de império, ou seja, quando ele está dentro do poder de império, ele vai sempre impor a vontade dele sobre o particular, né? Que essa vontade ela está relacionada principalmente ao interesse público, né? A gente está falando aqui de uma independente de vontade desse particular, esse Estado ele tem uma posição aí mais vertical, ele não dá muito campo aí de possíveis conversas, diálogos aí. É a vontade dele carimba lá que vai ser isso que vai ser aplicado. É isso que a gente tem que entender aqui. Mas como eu estou dentro do direito privado, o particular e o Estado, aqui tendo uma relação, por exemplo, um contrato, esse Estado, ele não tem o poder dele de império, então ele vai depender aí da vontade, né? No caso, não tem essa questão de vou impor a minha vontade, não tem isso. Então, esse interesse aqui privado, aqui, esse direito, ramo daqui do direito privado, ele vai sempre observar, né, esse interesse dos particulares, né, a pessoa, o Estado, e não o Estado lá com o poder de império. Eu dou um exemplo aqui, eu tenho um contrato de aluguel, eu tenho lá o Estado do Rio de Janeiro, ele vai ser quem? O locador, mesmo tendo uma PJ aqui de direito público, tá? E aí eu vou ter do outro lado, o indivíduo, que vai ser o locatário. Então, aqui o Estado não vai ter o poder de império, tá? Muito importante, guarda essa informação. Aí agora a gente tem aqui um outro ramo do direito, que é o direito público, né? Ele é uma parte, né? É uma pessoa jurídica aí do direito público. Ele possui um poder. Esse poder é o que? Um privilégio diante dos cidadãos, né? Mas ele vai visar os interesses coletivos, é importante isso. Quando eu falo interesse público, é interesse coletivo, né? Porque eu tenho os princípios norteadores aqui dentro do público, que é a supremacia do interesse público sobre o particular, esse lugar do império mesmo, né, sobre o poder império, e também a indisponibilidade do interesse público, que a gente vai se aprofundar agora, nesses dois princípios aqui que vão guiar o nosso estudo, tá? Para entender o direito público, tá? Ele vai levar a questão da supremacia do interesse público. Em que aspecto? O poder público, ele quer satisfazer os interesses coletivos, tá? E não pessoais, tá? Porque se eu for contra, né, a vontade de determinado cidadão, vai ser permitido, né, se for necessário. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu preciso desapropriar um certo imóvel. Por quê? Qual que é o objetivo de eu querer desapropriar?
Eu quero construir uma escola pública. Ah, então tá certo, tá? O direito aqui tributário, eu posso citar aqui como exemplo dessa aplicação da supremacia do interesse público, porque sim, o direito tributário está dentro do direito público também. Eu tenho a questão, né, do direito tributário, onde eu tenho uma cobrança de um tributo. Esse tributo aqui é para recursos públicos, né, para satisfazer um bem comum, não interesse particular, né? O Estado ele vai impor aí uma vontade arrecadatória basicamente sobre o particular, né? Eu tenho que pagar o que precisa, ele vai me obrigar a pagar. É a supremacia desse interesse aqui que está vindo com muita força. Faz parte da supremacia pagar esses possíveis aqui tributos necessários. Quando eu tenho um interesse público, por exemplo, indisponível, eu vou observar principalmente no primeiro momento o servidor público. Ele não faz o que quer, né, com o patrimônio público, muito importante. Ele pode, inclusive como pena de fazer o que quer, né, com esse patrimônio público, responder pessoalmente, né, por isso. Então não é a vontade, né? Por isso que a gente fala de indisponibilidade. Ele vai aí, por exemplo, esse agente, ele não pode sair perdoando uma dívida vinda desse tributo aí, dessa necessidade de tributar, né? Então, por exemplo, eu tenho lá o IPVA. É obrigatório, né, você pagar o IPVA lá de acordo com o número de parcelas que você optou naquela determinada época do ano. Os recursos, nesse caso, eles são públicos. Então, somente o povo, né, vai poder dispor dele. Ele é feito mediante lei, tá? Não é ao acaso. Eu não posso perdoar uma falta de pagamento, né? Ou remissão da falta de pagamento, porque está instituído em lei. Ele é editado aí por representantes do próprio povo, né? Lembrando que são os deputados, senadores, que o próprio povo, né, colocou. Então, são recursos públicos. Quando eu tenho a questão aqui para observar subsídios, né, isenções, reduções, como eu disse, né, não se pode perdoar a dívida. Mas tem casos que eu tenho subsídios, isenções, né, redução da base de cálculo, né, uma concessão aí de crédito presumido, casos como anistia ou até mesmo remissão, eu tenho que observar que eles estão relativos a impostos, taxas e principalmente contribuições, tá? Só pode conceder via lei específica, seja ela federal, estadual ou municipal. Não posso sair perdoando, aplicando isso aqui porque eu quero, tá? Ou porque eu vou julgar pertinente, tá? Então, eu tenho aqui o direito tributário, agora um estudo muito mais aprofundado para a gente entender para onde vai e de onde vem nesse direito tributário propriamente explícito aqui, né? Primeiro, que o direito tributário, como eu mencionei, ele é um ramo do direito público, né? Então, por exemplo, nós temos os tributos. Eles são princípios aí norteadores do regime jurídico aí do direito público, tá? Ele pode ser submetido, sim, em alguns momentos no direito privado, pode ser extroverso, né, do império, como eu disse, quando ele é aplicado, né, dentro do direito privado, ele se impõe aí muitas vezes em relação sobre o particular também, né, nesse lugar de império. Pode ser que aplique também, né, nesses casos. O direito tributário, ele quer disciplinar aí a parte mais jurídica dos tributos, né? A gente tem princípios e normas a serem seguidas. Para quê? Para quando eu quiser criar, fiscalizar e arrecadar, eu faça de um modo correto, né? Observando as prestações aí da natureza tributária que eu quero aplicar. Então, vamos observar aqui que não me interessa nesse primeiro momento estudar a destinação das receitas tributárias que já foram arrecadadas, né? Essa parte de estudar as destinações, ela vai ser do direito financeiro, que a gente vai estudar uma hora também. Nesse caso, para nós que estamos vendo a natureza jurídica, né, de um tributo, é irrelevante a gente ficar olhando, né, a destinação nesse primeiro momento, né, só para que a gente possa entender. Nós vamos ver e aplicar
vão existir exceções de espécies aí de tributos, tá bom? Muito importante a gente já saber. O direito tributário, ele aparece aqui como um ramo autônomo do direito. Por quê? Porque ele traz princípios aí específicos próprios, como, por exemplo, o não confisco. Eu tenho aqui o Estado, que ele vai nos ajudar muito a entender, a observar as formações. Como, por exemplo, ele vai coordenar ações aí de interesse coletivo, tá? Porque a gente está falando principalmente de um ramo aí do direito público. Então, é impossível realizar individualmente, porque geralmente quando a gente fala em pessoas, as pessoas estão mais preocupadas com seus interesses particulares, né? Desfavorável aí para o todo, né, para a sociedade. Então a gente vai aí ver que precisa do Estado para aplicar isso. É uma necessidade de, por exemplo, construir escolas, hospitais. É por meio do Estado que ele vai se organizar para que isso seja possível. Nós temos a concessão também, consecução do bem comum. A gente vai sempre observar os interesses coletivos e principalmente chegar numa possível justiça social. Essa consecução de bens comuns, eles têm uns objetivos claros lá na nossa Constituição Federal de 1988. Veja só, vamos relembrar. Nós estamos em busca de uma sociedade livre, justa, né, solidária. O Estado que vai nos promover isso. Quer um desenvolvimento nacional, é o Estado que vai promover isso. Quer erradicar, e se possível, erradicar a pobreza, a marginalização, quer menos desigualdades, tanto sociais como regionais, é por meio do Estado que a gente vai conseguir chegar nesses objetivos. E promover aí o bem de todos, claro, observando sem preconceitos, né, de origem, de raça, de sexo, de cor, de idade e outros muitos tipos de preconceitos que possam acontecer. É por meio do Estado que a gente vai conseguir essa consecução do bem comum, esses objetivos que estão previstos lá na Constituição Federal de 88, é por meio do Estado, que é para cumprir, né? Cumprir, como é que a gente fala? Arrecadar o dinheiro, né? Para construir escolas, para pagar o salário dos servidores que estão lá à disposição para prestar o serviço. Então, vamos falar agora sobre esse dinheiro. A gente vai ver formas de se arrecadar o dinheiro, né? As arrecadações, né, que o Estado vai fazer. Primeiro tipo de arrecadação é pelas receitas originárias. Atenção nesse primeiro tópico, tá? Porque elas são oferidas devido à exploração do patrimônio do Estado. Preste atenção, exploração do patrimônio do Estado. Por exemplo, eu tenho lá aluguéis, empresas estatais. Vamos entender o que é empresa estatal aqui? Ela tem personalidade jurídica própria. São as famosas sociedades de economia mista, né? Por meio da exploração desse patrimônio que elas geram, que a gente tem aqui receitas originárias. E pode ser também por particulares. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho um estado. Ele vai alocar um terreno para uma pessoa. Particular pode ser também o contrário. Particular vai vir alocar um terreno para o Estado. Mas preste atenção. Quando eu tenho esse particular, ele gera uma receita. Essa receita não é receita pública, tá? Atenção. Essa receita oferida por esse particular, ela é semelhante àquela receita pública originária, mas não é parte da receita pública. As receitas originárias, elas se sujeitam ao regime de direito privado. Observe, receitas originárias faz parte do regime de direito privado. O Estado não vai reverter seu poder de império para coagir a pessoa a pagar, tá? Observe sempre também, né? Nesse caso, estou passando a teoria, vão ter casos aí que a gente precisa prestar atenção no enunciado da questão que vai ser colocado, tá? Então, eu tenho um contrato. Ele é feito geralmente por livre, espontânea vontade. Atualmente, as receitas originárias, a gente tem que observar que é uma exceção, tá? Nós temos a Constituição Federal lá de 88, que vai restringir o Estado como agente econômico.
Então, a Constituição ela vai nos falar que a exploração direta da atividade econômica feita pelo Estado ela é permitida só quando necessário, quando a gente tem imperativos de segurança nacional ou um relevante interesse público que, claro, é definido por lei. Então, quando a gente olha essas receitas originárias, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ela está dentro do direito privado. E é exceção, geralmente, a gente observar essa receita, tá? Porque ela está muito perto ali do universo particular, ou seja, não vai ter tanto poder, né, da ação de império, né, do público. Um outro caso que a gente tem que observar dentro das receitas originárias é que elas estão sujeitas a um regime de monopólio. O poder público ele pode explorar a atividade econômica. Por exemplo, nós temos multas contratuais ou serviços públicos, né? Eu tenho comércio ali, industrialização, eu tenho a aplicação aí facilmente de tarifas, tá? Ainda sobre a forma de arrecadar dinheiro, nós temos um segundo tipo de receita, que são as receitas derivadas. Essas receitas derivadas, elas têm origem no patrimônio do particular. Agora não é mais patrimônio lá público, né, do Estado, agora é o patrimônio do particular. Ele entra no cofre público via coação ao indivíduo. Olha só, coação. Ele é um regime do direito público, então a gente tem uma exigência viva aqui do poder de império. Ele é conferido, inclusive, por quem? Pelo povo. Por quem? Por como interesses coletivos, né? Coletividade aqui está falando mais alto, né? Falar de exemplos aqui da receita derivada, ela vem de tributos, né? De multas, de reparações até mesmo de guerra. Veja só, é tudo origem do patrimônio particular. Receitas derivadas, aqui a gente vê que ela é fonte, né, principal, é a lei, não é a vontade meramente disso, nós estamos olhando para a lei. Então, nós temos os tributos, né, uma forma aí de receita pública derivada, né, como a gente viu, faz parte das receitas derivadas, porque tem origem no patrimônio do particular. Vou até abrir aqui tributos, um pouco mais para a gente poder... Mas eu penso que a gente vai falar já, né, mas... O tributo é uma forma de receita pública, derivada. Ela cabe lei complementar, e lei complementar a gente vai ver tanto o nosso querido CTN, né? Código Tributário Nacional, olha que lindo. Ela é a lei complementar, né? Que vai estar na Constituição, mas ela também precisa dessa lei complementar para guiar os nossos caminhos. Então, essa lei complementar, elas são normas gerais, que vão ter a legislação tributária, a definição aqui das espécies, que vamos falar já também. Vamos ter os fatos geradores, bases de cálculo e principalmente quem são os contribuintes, né? A gente vai ter um estudo aqui do artigo 3º, né, que vai falar dessa definição do tributo da CTN, né, do CTN, o nosso código, né, que ele está dividido basicamente nesses cinco principais tópicos para falar da definição, né? Que a primeira é prestação pecuniária em moeda, cujo valor nela se possa exprimir. A gente está falando primeiro desse pagamento, né? Prestação pecuniária em moeda é a forma do pagamento. Então, pecúnia, quando ouvimos a palavra pecúnia, é dinheiro, bufunfa, né? Dinheiro mesmo. Nós temos uma necessidade de arrecadar dinheiro para custear as atividades que o Estado precisa cumprir. Lembra que nós temos os objetivos lá? Então, a gente tem que cumprir por meio dessa prestação pecuniária em moeda. É o dinheiro que vai fazer, né? Não pode ser tributo in natura ou in labore, ou seja, bens e serviços, tá? Nós precisamos de moeda corrente, cheque, vale postal, né? Previsto em lei, aí, como, por exemplo, o papel selado. Papel selado é aquele dinheiro que você paga e aí você tem como uma forma de comprovar o dinheiro entregue ao fisco, esse papel aqui que é selado. Então, a gente está preocupado aqui com esse pagamento. A Lei Complementar 104 de 2001, ela vai extinguir o crédito tributário. O pagamento aí pode ser, sim, bens imóveis, algo que possa ser expresso em moeda, tá? Estabelecido, claro, lembre-se sempre,
Não é por livre vontade minha, é porque tem lei para falar isso, né? Não pode, atenção, não pode pagamento com bens móveis, ou porque isso vai ofender o princípio da licitação. Preste atenção nisso, licitação lá, direito administrativo. Vou dar um exemplo. O Estado de Pernambuco, por exemplo, ele recebe um lote de papel lá A4, olha que lindo, recebi papel, como uma forma de quitar um tributo. Ele está adquirindo sem a realização de uma licitação. Olha só, observe. Atenção, não é permitido, vai ofender, né, esse princípio aqui, esse pagamento. Não há reserva de lei complementar federal para novas hipóteses, não pode criar novas possibilidades de pagamento, ou nem de suspensão, nem de extinção de créditos tributários. Atenção, se cai isso na prova, o governo criou, o Estado criou, a prefeitura de município criou uma nova forma de crédito tributário. Não, pegadinha, não pode. Não pode, tá? O ente tributante, ele quer aceitar, né, bens imóveis como pagamento, né? Então, deve estabelecer lei própria. Então, o município, ele dá a permissão, vamos criar, né, vamos aceitar como pagamento bem imóveis, mas tem que estar lá na lei própria disso do município. A gente vai estudar isso, que o município pode ter leis próprias. Vamos chegar lá, estamos chegando, inclusive. Nós temos uma lei federal, 13.259 de 2016, que vai dizer que é possível da ação, pagamento de bens imóveis no âmbito da União. Essa lei, ela sofre modificações, tá? Veja só, com o objetivo de quê? De evitar que a regra geral, que é lá o bonito pagamento em moeda, torne-se exceção. Então, cuidado! A regra é sempre receber moeda, né? Pagamento de moeda. E não bens imóveis, né? Virar uma forma de regra geral. Não vai virar bagunça, né? Momento Jabá Time para você que ama papelaria fofa, precisa renovar aí seu estoque, canetas, papéis, estojo, cadernos personalizados, você encontra com a gente. Na descrição do vídeo você vai ter um link que você terá acesso a materiais que nós temos aqui e muitos outros tipos também para você poder escolher e acessar. Claro, estudante aqui conosco tem a opção de ter cupom de frete grátis. Corre e não perca mais essa chance. Segundo ponto, né? A prestação compulsória. Vamos falar sobre essa prestação aqui compulsória. É uma obrigação. Por isso que a gente fala compulsório. Não tem outra opção de você fazer senão pagamento, tá? Ele pode contestar, claro, aquele valor que é devido ou até mesmo a legalidade da cobrança. Mas só isso, tá bom? É obrigatório. Compulsório se tornou obrigação. O terceiro ponto é a prestação, né, instituída em lei. É o artigo 5º. Ninguém será obrigado a fazer, deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Parece meio óbvio, né? Parece óbvio, mas vamos falar porque está instituído lá, né? Então, nós temos o princípio do Estado de Direito, né? O povo é obrigado a fazer aquilo que está em lei. O STF veio falar que aceita a instituição aí tributos via medidas provisórias, tá? Então elas são editadas pelo poder do executivo, elas vão tramitar pelas casas legislativas, são ou não são convertidas em lei no final do rolê. A gente vai observar isso, se vai ser ou não vai ser, tá bom? Dentro desse princípio do Estado de Direito, a gente vai observar que ela ainda tem um lugar aí de observar as leis, né? Elas são ordinárias ou complementares aí na hora da criação, né, dessas leis. Alguns casos, nós vamos ter atos normativos. Eles vão ter a mesma força das medidas provisórias, das MPs, tá? Quando temos aqueles bonitos casos, novamente falando disso, de alterações de alíquotas, nós temos algumas exceções para falar aqui, mas a regra é ser feita por lei, tá bom? A gente não vai aprofundar isso, porque a lei aqui, ela entra como um requisito de validade. A compulsoriedade, né, ou seja, a obrigação, né, da tributação,
ele é um requisito até de existência, tá? Validade é a lei, existência é a compulsoriedade. Eu tenho o caso de um decreto aí, caso decreto. Ele não deixa de ser, tá? Ele é inválido quando não obedece aí à legalidade. Então, eu tenho um caso decreto que tem instituição aí de um tributo. Lembrando que a obrigação não compulsorará, tá bom? De imediato, pode ser descartado do conceito aí de tributo e até mesmo visto aí como um requisito aqui de existência. Próximo tópico, prestação que não constitui sanção em ato ilícito. Vamos falar sobre isso aqui, ato ilícito. Nós temos lá os tributos. Eles são cobrados como? Em decorrência de um fato gerador. Olha, fato gerador. Eu tenho tributo, ele surgiu, o fato gerador ocorreu, eu tenho que tributar, vai ser cobrado. Eu vou distinguir isso, o fato gerador, até para distinguir ele, por exemplo, de uma multa, né? Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho uma manifestação de uma riqueza de um contribuinte. Ou até mesmo, vamos dar outro exemplo, prestação de um serviço específico, né? Divisível, claro, pelo Estado. A cobrança do tributo, tem como objetivo arrecadar, tá? A arrecadação, que é diferente de uma punição, que é diferente de uma sanção por ato ilícito. Nós temos outros tipos, né, como intervenção em um setor econômico. Nós vamos ter tributos extras fiscais, tá? Mas primeiro o objetivo é arrecadar, depois nós vamos ver esses tributos extras fiscais aqui. As multas, elas são receitas derivadas, veja só. São compulsórias, tem dentro da obrigatoriedade e são instituídas em lei, ponto. Não se comparam aos tributos. Multa é diferente de tributo, porque ela possui uma natureza sancionária. Vou aplicar multa porque eu tenho uma sanção a ser cumprida. Espera-se que todos os atos que sejam ilícitos não ocorram, para que não haja a cobrança de multa. A gente não quer sair e ficar aplicando multa. O que a gente quer? Que não aconteça aí os atos ilícitos. Tá? Nós temos os rendimentos que são decorrentes da atividade ilícita. Aí você fala, não teve jeito, Kelly. Aconteceu aquele ato ilícito. E agora? O que acontecerá? Bom, primeiro que a gente deve incidir o imposto de renda sobre essa atividade, né? Porque rolou rendimento, entrou dinheiro. Não é usado como punição, veja só, é diferente, né, aqui nesse caso. Porque se olharmos para o fato gerador que ocorreu, ele é bem devido sim. O fato gerador, ele é interpretado abstraindo-se da sua validade jurídica, né, dos atos. Então, ou mesmo a gente pode observar a natureza do objeto. E, claro, dos seus próprios efeitos a gente pode observar. Por exemplo, vamos falar do tráfico ilícito. Tráfico ilícito. Ele pode parecer aí que o Estado só está querendo se enriquecer com esse dinheiro desse tráfico. Mas ele segue um princípio da isonomia fiscal. Veja só, uma pessoa que pratica não pode ser premiada porque não é tributada, tá? A gente tem que tomar muita atenção. Nós vemos a questão da sonegação fiscal advindo de atividade criminosa, bastante sim. Ela entra aí como uma forma de vidar aí o princípio da isonomia fiscal. A gente tem que observar a doutrina do princípio do pecunia ou non olet, que é o dinheiro não vai cheirar, não. A gente tem essa história vindo desde lá do Império Romano, né? Que a gente tem lá um imperador, ele vira pro filho dele e fala que vai ter as cobranças do banheiro público, né? O uso do banheiro público. Aí o filho dele fala a respeito, pergunta disso, falou, o dinheiro cheira, né? Não, o dinheiro não cheira. Então a gente está observando aqui a isonomia fiscal, né? Eu não vou deixar de cobrar você porque você está fazendo algo ilícito, pelo contrário, né? O fato gerador aconteceu. Então o tributo gerado, nesse caso principalmente, não é uma sanção, tá? Ele cobra-se pela hipótese da incidência desse fato gerador que aconteceu. Observação muito importante, não é admitido o ato ilícito
seja elemento essencial da norma tributária, não a própria atividade, né? Ele tributa se a renda auferida, e não é outra coisa a não ser isso. Tá bom? Muito importante. Então, constitui sanção. É uma forma de você respeitar o princípio da isonomia fiscal. Tá? A gente está vendo aqui, como eu disse, hipótese de incidência, nós estamos vendo aqui a renda auferida dessa atividade, desse ato ilícito. Vamos por nosso quinto e último, que é a prestação cobrada mediante atividade administrativa que ela é plenamente vinculada. Vamos entender sobre esse vinculada, né, esse termo aí bonito, que aparece bastante dentro do direito tributário. Nós temos lá os atos administrativos. Para quem não viu, nós temos algumas aulas de direito administrativo. Tivemos uma introdução também essa semana aqui de direito administrativo. Nós temos dois tipos de atos. Os que são vinculados, ou seja, não há opção de outro, somente o que está em lei, né? E quando ele é discricionário, é quando a gente tem a possibilidade de uma avaliação de juízo de oportunidade, ou até mesmo conveniência do agente público. Então, quando a gente fala da cobrança de um tributo, ele é sempre vinculado, ou seja, atividade vinculada deve ser cobrada e não tem outra opção a não ser cobrada. Não posso sair deixando, né, de aplicá-la, vinculado. A natureza jurídica dos tributos, ele vai sempre respeitar o fato gerador, né, que é a obrigação, o instituir, né, um tributo. Vamos observar se ele é irrelevante, né, observando a denominação, característica lá, a lei, a destinação legal desses produtos arrecadados e, claro, os próprios tributos, né, sejam eles impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, né. O CTN, ele é uma corrente aí tripartitária, que quando ele fala isso, né, tributos, impostos, taxas e contribuições de melhoria. O fato aí gerador, ele é a manifestação de riqueza, ou seja, o imposto. Nós temos renda de propriedade aí, ou até mesmo de consumo, renda, propriedade ou consumo. Então, nós vamos observar, por exemplo, um rendimento. Ele incide o quê? Imposto de renda, quando eu tenho uma entrada de rendimentos. Eu vou possuir um imóvel na zona urbana, eu vou ter o quê? IPTU. Eu vou vender um lote de mercadorias. É ICMS sobre venda, percebe? É uma manifestação, 3 formas de você observar a manifestação de riqueza, esse fato gerador. Eu tenho um tributo, né? O fato gerador vem do tributo, que surge independente de uma atividade estatal. Eu tenho lá os impostos, né? Que eu tenho lá o contribuinte, precisa realizar o ato. As taxas e contribuições de melhoria, eu tenho lá o Estado. Olha só que diferença importante para a gente observar. O Estado, ele vai estar aqui realizando o fato. Impostos é o contribuinte, taxas e contribuições é o Estado que realiza o fato, né? As taxas, ele tem a questão do poder público, né, de serviços específicos, né, e até divisíveis, onde a gente tem poder de polícia, por exemplo, que vai querer fiscalizar, e as contribuições de melhorias, quando eu quero realizar uma obra pública, por exemplo, valorizar, né, um imóvel por meio dessa valorização dessa obra pública que eu fiz. Então, eu tenho uma outra linha que também é possível, né, eu falei da corrente tripartitária, né, que são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Eu tenho uma outra linha que é só dualista, né? Todos os tributos, eles vão ser divididos em impostos ou taxas, né? As contribuições de melhoria nem existem aqui, né? Nessa linha mais dualista, tá? Eu tenho a Constituição Federal de 1988. Deixa eu até aqui abrir, pra gente ver esse último tópico. Eu ainda estou chegando lá, né? A Constituição Federal de 88, ela fala sobre uma corrente já pentapartidária, que são basicamente 5 espécies aí para a gente observar, né? Eu tenho impostos, taxas, contribuições de melhoria e tem mais 2, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. A Suprema Corte, ele vai dar a competência da União como empréstimo aí compulsório e contribuições aí sociais. Nós temos ainda outros também, né, que a gente pode observar, como intervenções do domínio econômico, interesses de categorias profissionais e econômicos também surgindo aqui.
Os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais, a gente pode observar que são tributos finalísticos, tá? Ou seja, o destino do produto é ser arrecadado. Olha só. Então, ele acaba sendo meio irrelevante para me diferenciar ele dos demais. Observe também o caso das taxas. As taxas não podem ter base de cálculo própria de imposto. Veja só, a base de cálculo acaba também sendo um elemento para diferenciar os possíveis tributos. Então, eu tenho o cotejo aqui, que é a base de cálculo e o fato gerador. É uma forma de eu descobrir a natureza jurídica aqui, muito utilizada. Né? A base de cálculo, fato gerador. Vamos pensar sobre as diferenças de tributos que são vinculados e os tributos, né? Os tributos unicamente falando. A gente observa que o produto de arrecadação é o vinculado. A cobrança é a atividade administrativa vinculada. Então, ela tem que ser feita, né, mediante lei. Então, eu tenho sobre a vinculação do fato gerador. A atividade ela é realizada pelo Estado, né, relativa a quem? Ao contribuinte. Vinculado, eu vou pegar aqui como as taxas, contribuições de melhoria. Não vinculado, os impostos como exemplo, né, para a gente poder aprofundar. Aqui ainda vendo, eu tenho os tributos, tudo que foi arrecadado aí com cobrança, que são vinculados ao custeio de algo que está previsto em lei. Estou falando basicamente o óbvio, mas espero que esse óbvio você leve para a prova também. Como, por exemplo, empréstimos aí compulsórios. A atividade de cobrança, a gente vê que faz parte do conceito de tributos, tá? Cobrar tributos é um ato administrativo vinculado. Não é, atenção, não é escolha do agente, por isso que ele é vinculado. Não é descritivo, senão eu ficaria discricionário, quer dizer, senão eu ficaria lá tentando escolher, lá o agente vai ficar lá escolhendo o que ele vai aplicar ou não, tá? Aprofundando agora espécies de tributos, hoje basicamente vai dar dois conceitos, o conceito de tributo e conceito de impostos. Tributo, a gente vai observar que eles sempre vão ser todos definidos na lei complementar. Tributo, imposto, taxa, todo mundo. Ele vai estar lá na lei complementar, no CTN principalmente, dentro do artigo 3º. Tributos não vinculados. Ou seja, nós temos lá o contribuinte, ele enquadra uma hipótese aí já prevista em lei e tem a origem aí do fato gerador. Então, essa aí é um conceito bem interessante sobre tributos que não são vinculados. Os impostos, vamos ver um tipo, né? Diferente de você falar de tributo e imposto. Né? Agora você não vai ficar falando que imposto e tributo é a mesma coisa, porque imposto é um tipo aí, uma espécie de tributo, ok? Guarda essa informação. Impostos, né? Impostos, vamos falar. Ele não é vinculado, ou seja, a manifestação dele é a riqueza do contribuinte. Ele é uma espécie dos tributos, como eu falei, você não vai ficar falando que tributo e imposto é igual. Ou tributo é a mesma coisa que taxa. Não, são coisas diferentes. Tributo é aquela atividade não vinculada e imposto é uma espécie dos tributos. Então, busca realizar aquela solidariedade social bonita, aquele bem comum. Estamos em busca do bem comum, o bem público, né? Não é obrigado, né? Claro, prestar aí serviço para aqueles que pagam, né, os impostos. Impostos são independentes, tá? Qualquer atividade estatal é específica, relativa ao contribuinte, ou seja, que paga, né, só apenas ele que paga. Os impostos, ele depende do pagamento, né, que não existe uma contraprestação aí por parte do Estado. Os impostos, né, a gente observa que estão dentro de tributos, né, que não contraprestacionais, contributivos, né? Não exige novamente a contraprestação por parte do Estado. Geralmente os impostos, eles geram renda auferida, ou seja, não está vinculado, né? Qualquer destinação aí. Usa para benefício da coletividade e remunera serviços gerais aí, utilum universe, né? Por exemplo, a segurança pública. Né, vai me remunerar
esse fim. Os impostos, eles são tributos não vinculados, como disse, há limite para criar impostos e, se não, governos iriam aí criar infinitos impostos aí possíveis. Por isso que vai ter esses limites, tá? Imagina, arrecadar qualquer coisa, não dá. Não ter, vai ser finito, tá? Pode ser criado por cada ente federado. A regra, basicamente, é que a competência seja privativa, ou seja, cada um dos entes vai criar o seu. Nós vamos ter exceção, que, por exemplo, até abrir bastante parênteses aqui, porque a exceção da União como válido, porque a gente vai, por exemplo, ver que ela institui, por exemplo, um imposto extraordinário de guerra. Ela pode instituir até mesmo um fato gerador atribuído aos demais entes. Ela pode criar outros impostos, contribuições de seguridade social, que não estão previstos em Constituição Federal, né? Essa forma de criação que a União tem, né, prevista aí, é a competência residual. Somente a União vai respeitar esses requisitos aqui constitucionais, está previsto na Constituição, tá? Ela pode criar todos esses três, né? Imposto extraordinário de guerra, pode colocar fator de fato gerador, né, atribuído aos demais entes, cobrar altos impostos, inseguridade social, né, pode cobrar. A Constituição Federal, essa de 1988, que nos guia, né, até hoje em dia, ela vai observar todos os impostos, né, de maneira discriminada. Tem que ter fato gerador, né? Ele tem que ter fato gerador, base de cálculo, vai falar quem são os contribuintes definidos aí na lei complementar, que a gente já viu que é o CTN. Esses todos os impostos, e é somente para os impostos, não se aplica para os outros, tá? O fato gerador, a base de cálculo e os contribuintes, ele não vai aqui, nesse caso, falar sobre as alíquotas, tá? É muito importante. A Constituição Federal, ela não cria impostos. Ela difere a competência para os entes, eles que vão editar, que vão instituir leis instituidoras. Por exemplo, um imposto sobre grandes fortunas, que ainda não tem criação, mas vai ter. Aí a gente vai falar agora um pouquinho sobre os impostos, né, que vão ser para cada ente aí de competência. Quando a gente fala de nível municipal, nós temos o ISS, o IPTU, o ITBI. Quando a gente fala de estados e até Distrito Federal, o ITCMD, o ICMS, o IPVA estadual. E na União, imposto de renda, né? O II, o IE, o IPI, o IOF, o ITR, o IGF, o IS, o IEG e os impostos aí residuais também estão aqui. É compartilhado entre os estados, Distrito Federal e municípios. O que é isso? É uma nova forma de a gente falar de IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que ele veio aí com a reforma tributária, né? Um assunto que a gente está batendo bem na porta, né? Porque é algo que já vai ser cobrado. Nós vamos ter um conglomerado de vários impostos aqui, como todos, né? ISS, IPTU, II, IPI, IOF, IEG, impostos residuais. E IS, né? Para quem não conhece, IS são os impostos seletivos. Eles são de bens, serviços aí que são prejudiciais à saúde e meio ambiente. Tem um imposto aí para eles também. Bom, o princípio da capacidade contributiva, ele vai ter um caráter interessante pessoal, segundo a sua capacidade econômica, né, do próprio contribuinte. Ele vai observar a administração aí tributária o quê? Que vai dar efetividade, né, sobre o patrimônio, os rendimentos, as atividades econômicas desse contribuinte. Então, ele vai sempre observar a capacidade contributiva. A obrigação de uma legislação vai conferir o caráter pessoal aos impostos. Então, eu vou dar um exemplo: o imposto de renda. Ele incide sobre o rendimento das pessoas, é um imposto pessoal. Ele vai observar a capacidade econômica, ou seja, o salário que é ganho e as despesas. Eu sempre tenho que observar e considerar os aspectos pessoais para cada contribuinte. Independente se eles ganham o mesmo valor de salário,
as despesas deles podem ser diferentes. Como, por exemplo, um pode ser solteiro e o outro pode ser casado. As despesas vão poder variar bastante. Então, eu sempre tenho que observar a capacidade de contribuir a econômica, né? Nesse caso aqui para cada um. Pode ser até usado para criar outras taxas, né? Eu tenho lá a lei complementar, que não é a lei instituidora de tributos, ela vai me definir normas gerais de matéria tributária para os entes, né, que não pode contrariar essa lei complementar, seja ela, a gente vai observar a criação do fato gerador, a estipulação, né, do fato gerador, a base de cálculo a ser aplicado e principalmente quem serão os contribuintes aqui. E, por fim, nós vamos sempre observar o princípio da não afetação, ou seja, novamente sobre a vinculação. A vinculação, ela é proibida. Dentro dessas proibições, né, claro, vamos ter exceções, é o que a gente vai falar agora, né, sobre a repartição constitucional dos impostos, né, que vão buscar destinar recursos, por exemplo, para a saúde, ou até mesmo destinação de recursos para desenvolvimento de ensino, que aí a administração tributária vai tomar um pouco mais de cuidado. E a prestação de garantias, né, da União, operações de crédito, pagamento de débito, né? Essas exceções, elas são receitas que vão ter um objetivo de pode ser destinado para fim específico, que vai ficar muito a cargo aí de obrigações que a gente deve até estudar, no caso mais à parte. Meu povo, na próxima aula, a gente vai se encontrar por aqui novamente, com o intuito de trazer exercícios para a gente aplicar toda essa teoria. Claro, já deixo o convite para você se inscrever no canal, deixar aquela chuva de likes. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!